Já está aparecendo, professora, já está Tá em tela aparecendo? de compartilhamento, sim. Tá bom. Então, boa noite a todos. Eu sou a Gabriela, sou a professora aqui da disciplina de gestão de processos. Né? A Marisa já me explicou, tem uma turma que está começando agora, uma das primeiras disciplinas, e uma que já está nos finalmente, né? Quase aqui no período de TCC. Então, a ideia hoje, a gente vai ter 2 videoconferências, nessa segunda e na próxima. Hoje vai ter a apresentação da disciplina, vou fazer um overview sobre a gestão de processos. Na segunda que vem, é um esclarecimento de dúvidas e a apresentação de um case. Né? Então, vou fazer um case prático sobre gestão de processos. Então, sou Gabriela, sou engenheira de produção, formada na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, aqui na URGS, tenho mestrado também na produção aqui na universidade. Trabalhei, logo que eu saí da universidade, trabalhei com uma consultoria na área de processos, de gestão da qualidade. Né? Então, a gente trabalhava bastante com identificação e mapeamento dos processos, melhorias. Trabalhamos muito com ISO 9000, com toda a organização para certificação, como também como auditores internos das empresas que tinham ISO, iam passar por um processo de auditoria externa, a gente fazia essa auditoria interna. E aí, depois dessa experiência, eu entrei na URGS como servidora técnica administrativa e atuo hoje coordenando a área de governança e gestão da universidade. Então, a gente trabalha com governança pública, a gente trabalha com gestão de riscos, planejamento estratégico, gestão de processos e organização e visualização de dados, né, para tomada de decisão. Comecei como escritório de processo na URGS, que é aí que veio o convite para dar essa disciplina, e esse setor expandiu para toda essa área de planejamento e gestão. Então, antes de eu continuar aqui, queria que vocês se apresentarem, já que está só o Éder e a Geis aqui, se vocês puderem apresentar quem são vocês, onde é que vocês trabalham, o que vocês conhecem de processos, não conhecem nada, fiquem à vontade. Bom, então pode começar comigo aqui? Isso. Então, eu sou a Geisa, eu sou psicóloga, trabalho no DEMAI, sou concursada psicóloga também, e trabalho na área de gestão de pessoas. No momento, eu atuo como assessora do gerente mesmo, assessoro diretamente ele nos processos de ingresso, movimentação, desenvolvimento de pessoas e outras, né, funções aí na área de gestão de pessoas. Eu conheço, assim, um pouco de gestão de processo, não só do DEMAI, o DEMAI tem a ISO 9001, né, e a gente também tem uma certificação de laboratórios que é a 17.025, acho que é esse o número. Então, assim, conheço um pouco, a gente tem uma área, a área da estratégia, que cuida dos processos, né? A gente se tentou, assim, mas tá difícil, assim, já há alguns anos isso vem diminuindo esse olhar mais para processo, mas a gente tem grupos de processo, então nós temos uma estrutura hierárquica, né, organizacional, assim, bem estrutural, mas a gente também tem os grupos de processo. Então, entendo um pouquinho, mas é assim, de estar numa organização que trabalha nesse formato, e também já trabalhei em indústria antes de trabalhar como concursada, então também já tive contato com a 9001 numa indústria que eu trabalhei antes. É isso. Legal, gente. Nessa consultoria que eu trabalhei, logo que eu saí da faculdade, a gente dava um apoio ao DEMAI, na época da certificação. A Lucem o nome, né? Não sei se chegou a conhecer. Bom, eu não sei como é que tá mais, não acompanhei, né, depois que eu saí, mas a gente trabalhou um pouquinho, na época era escritório da qualidade, eu acho que depois que virou escritório de estratégia, alguma coisa assim, né. Isso, virou uma gerência e no governo passado acabou sendo, de uma certa forma, rebaixado para uma assessoria dentro da diretoria de gestão administrativa, mas enfim, seguimos. Tentando, exatamente. Era bem forte na época que eu acompanhei, né? O DEMAI era bem organizado por processos, tinha essa evolução, tinha ISO 9001 bem certificadinho, né? Estava num escopo que eu me lembro que estava explorando o escopo, né? Mas que bom, espero que a disciplina possa te ajudar a aprofundar um pouquinho mais, que tu se interesse um pouquinho por processos, né? Como a gente sabe, os processos estão no nosso dia a dia, não adianta a gente querer fugir deles. Verdade. Éder, por favor, se pudesse apresentar. Me ouvem bem?
Sim. Bom, meu nome é Éder, eu sou analista do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, analista administrativo. Bom, a palavra processo dentro do Tribunal de Justiça, ele tem, acho que, outro significado, né? Então, a gente trabalha muito com processo, mas acredito que não exatamente dentro desse significado que a gente vai acabar, né, desenvolvendo no transcorrer aí da disciplina. Eu trabalho no departamento de arquivos e, sim, a gente tem, né, uma série de processos que são típicos, né, da atividade de arquivamento. Bom, e claro, tem os outros processos que são típicos, né, da própria instituição, né, mas eu não tenho contato direto com a questão de gestão dos processos, ou de melhorias, ou de desenvolvimento, a não ser pelo uso, né, pela sugestão. E eu acho que é isso, né, no departamento a gente trabalha, em verdade, talvez mais focado em projeto do que especificamente em processo, apesar de ter, né, os processos rotineiros, por assim dizer. Se eu for traduzir processo para rotina, né, ou aproximar a ideia, né, a gente tem os nossos processos diários, assim, por assim dizer, né, as atividades, né. Eu acho que é isso. Isso é bem falado. Então, assim, exatamente, o processo é aquela nossa rotina, né? São atividades que a gente vai fazer para transformar uma entrada numa saída. E é diferente de projeto. O projeto tem um início, um fim, tem uma entrega e ele não se repete. Né? Processo são coisas que repetem. Ele pode repetir diariamente, pode ter uma frequência mensal ou até uma frequência anual. Né? Como dizer, um planejamento tem uma frequência anual, mas ele é um processo, né? Porque ele vai ser repetido, ele vai ter entregas. E é bem interessante, trouxe a questão tu falou do arquivamento. Arquivamento é um processo, essa tua rotina são os teus processos. E tu trouxe a questão de outro tipo de processo, né, que nos órgãos públicos, na justiça, a gente tem essa confusão às vezes, né, que são o processo, aquele antiga capinha que se tinha, que era papel, agora a maioria é eletrônico, não é o que a gente está falando aqui, exatamente o que tu falou, que a gente está falando de processos de negócio ou das rotinas de trabalho, nossas atividades do dia a dia. E é uma coisa bem interessante que as pessoas, né, acabam confundindo isso com os processos e acabam misturando a área de arquivo, que tu trabalha, com a área que a gente trabalha aqui na melhoria de processos, né, no escritório de processos. Né? Então a gente acaba trabalhando um pouco junto, porque um demanda para o outro. Né? As pessoas confundem os dois tipos de processo. Mas então é isso, bem-vinda à disciplina. Ana Paula, chegou agora, por favor, se pudesse apresentar um pouquinho. A gente estava fazendo uma rodada de apresentações, só onde é que trabalha. Boa noite, eu ainda sou advogada, vai fazer 2 anos que eu fiz a segunda faculdade de tecnologia em gestão empresarial, que é administração de empresas mais tecnologia. Tive aula de tecnologia e gestão de processos, mas era bem básico. E é que nem o Raboeder falou, processo do jurídico é bem diferente do processo administrativo, que eu tenho alguns processos cíveis ainda, mas eu tenho também processos administrativos na prefeitura aqui da onde eu resido, em Campinas. E a empresa que eu trabalho, eu vou trabalhar na parte de qualidade de controladoria e na parte de gestão de processo. Que bom, então, Ana Paula. Então, a parte de controladoria, ela é muito conectada com processos, né? Tem toda a conexão com riscos, né? E riscos são baseados em processos, né? As metodologias de ISO, COSA, etc., vem da estratégia, processos e riscos. Eles estão tudo conectados, né? E as auditorias são todas hoje baseadas em riscos que são relacionados aos processos e às estratégias. Então, vocês vão ver que essas áreas de gestão todas se conectam. Né? E um dos principais pontos que conecta tudo são os processos. Trocou para vocês, tá? Então, a nossa disciplina aqui, apresentando um pouquinho, né? Ela começa hoje, vai até dia 26, tem 15 horas de carga horária, e a gente trabalha por exercícios. Então, cada módulo da disciplina vai ter uma parte teórica, que vocês vão ver, que são pequenas leituras ou vídeos, tudo com pouca carga, e aí acaba o módulo, tem um exercício que tem que ser feito, de revisão, só para ver se entendeu o conceito, e isso vale 60% da nota. E ao final tem a prova que vale 40%. O objetivo dessa disciplina, então, é oferecer um panorama da gestão de processos, ou gestão por processos, que é como se fala mais hoje, ou um termo em inglês que é BPM, Business Process Management.
Né? Por que eu falo que é um panorama? Porque existem especializações só sobre processos, então eu não tenho como trazer aqui todos os conceitos aprofundados. Né? Então a ideia é que vocês saiam com uma visão de um pouquinho de tudo. Vocês sabem o que são processos, como é que se identifica processos, como modela, analisa, redesenha, implementa e monitora esses processos, fechando um ciclo de melhoria contínua. Tá? Depois, claro, quem tiver interesse, eu deixo um material, deixo referência para se aprofundar mais. Mas aqui a gente vai ter uma visão geral de conceitos e ferramentas utilizadas dentro do BPM. Tá? Então vamos ter as 2 videoconferências, uma hoje na próxima aula, que eu vou apresentar um case para vocês. E o conteúdo ele é dividido em 7 partes, tá? Com textos, vídeos e exercícios. Primeira parte, eu vou trazer conceitos, visão geral sobre BPM e o ciclo de vida BPM, que é o que está aqui, que eu falei, né, que primeiro a gente identifica os processos, tendo os processos da organização identificados, a gente modela, a gente conhece os processos, depois analisa para entender quais são os gargalos, quais são os pontos fracos do processo, o que precisa melhorar. A gente faz o redesenho desse processo, então a gente faz uma proposta de um novo processo para diminuir os nossos problemas, né, para melhorar o nosso desempenho, implanta esse processo e monitora. E aí começa a fazer esse ciclo de melhoria contínua. Depois a etapa 2 a 6, ele vai ser cada um deles vai ser uma etapa dessas, então cada módulo é uma etapa do ciclo de vida, e no final fala um pouquinho sobre a governança do BPM, que é como é que se organiza isso dentro de uma organização, de uma empresa, né? Como é que a gente monta um pessoal de processos, como é que se trabalha por processos. Tá? Todo o material dentro do Moodle, temos o fórum, os contatos, a Marisa gerencia, mas qualquer coisa, né? Dúvida, podem sempre mandando. Então vou trazer aqui um pouquinho de conceitos básicos, né? Que já é uma passada geral, assim, sobre a disciplina, né? E aí vocês vão começar depois os módulos já com um pouquinho de entendimento. Então, o que afinal é um processo de negócio? A gente fala em processo administrativo, rotina, atividade, o que é isso? Processo de negócio, ele é um conjunto de atividades que, numa sequência ordenada, vão transformar uma entrada numa saída. Então, temos um bicho que passou lá no seu vestibular, entrou numa universidade, vai ser transformado em várias atividades, vai sair um formando. Vai sair com um diploma na mão. Temos uma grávida que vai passar por alguns processos e vai gerar um recém-nascido. Temos aqui insumos de indústrias, por exemplo, ligas metálicas, que vão sofrer um processamento ordenado e vão gerar peças para uma outra função. Então, eu tenho esse trabalho de transformação. Eu tenho algo que sofre alguma sequência de atividades e será transformado. Pode ser bens tangíveis, pode ser que eu enxergo, que eu consigo tocar, ou pode ser bem intangíveis, coisas que eu percebo. Sempre vai ter uma transformação de estado. E o trabalho realizado pelo processo, ele vai entregar valor para os clientes finais da minha empresa ou vai apoiar e gerenciar outros processos. Então, eu vou ter meus processos, que a gente chama principais, finalísticos, que geram, né, cumprem a minha missão, estão gerando valor, no caso, valor público para a sociedade. Ou vou ter processos que apoiam isso. Então, por exemplo, aqui numa universidade, um processo principal é esse de formatura, pessoas gerando, né, os formandos. O DEMAI, por exemplo, um processo principal é a distribuição de água, né, ou o tratamento de água, né, que é o que a gente está gerando de valor público para a sociedade. Já processos de apoio são aqueles processos que eu preciso ter para isso funcionar. Então, por exemplo, eu vou precisar de processos relacionados à gestão de pessoas. Então, eu tenho que ter... A perguntinha ali está sendo gravada. Tá sim. Então, por exemplo, eu preciso ter um processo de férias, porque os meus servidores eles têm que tirar férias. Então, vou ter uma solicitação de férias, gerando férias. Então, esse é um processo de apoio. Eu tenho que ter um processo de recrutamento e seleção de pessoas, porque eu preciso trabalhar com pessoas. Eu preciso ter um processo de pagamento, porque a empresa vai fazer contratações e eu preciso pagar o que a minha organização contratou. Então, são os processos de apoio. E eu vou ter processos que vão gerenciar tudo isso. Então, eu preciso planejar. Então, eu vou ter um processo de planejamento estratégico. Eu preciso fazer auditorias na minha empresa. Então, eu vou ter processos de auditoria. Certo? Então, esses são os processos de negócio. Eles estão conectados uns aos outros. Eu tenho uma visão deles e eles estão transformando insumos em saídas. E, como eu falei, não é isso aqui, tá, pessoal? Isso aqui são os processos que a gente chama de processos administrativos, que eram nessas capinhas e, em geral, virou SEI. Acho que a maioria aqui usa o SEI ou outro equivalente, mas eles não são processos de negócio. Tá? O processo de negócio ele tem que ter esta carinha aqui. Outra questão muito importante é,
né? Quando a gente fala de gestão para o processo, a gente fala em visão para o processo. O que significa isso? Os processos são interfuncionais, eles passam por departamentos. Quanto mais ampla a minha visão, mais os processos vão passar por departamentos. Eu não vou olhar só porque eu faço e dizer que aquilo é um processo. Eu tenho que entender ele de ponta a ponta. Desde onde nasce o processo, até ele fazer a sua entrega final. Tá? E é extremamente importante eu ter esse entendimento, porque a visão por processo é eu enxergar minha organização através desses processos interligados. Porque um processo gera o resultado de um processo é um insumo para outro processo, que vai ter o seu resultado em insumo para outro processo até chegar ao meu cliente final, a sociedade. Outra coisa importante, eu posso hierarquizar os processos. Então, eu posso ter processos e dentro dele, eu pegar uma lupa, eu vou abrindo em subprocessos, nos níveis que eu quiser. Então, por exemplo, aqui eu tenho o processo de gestão de pessoas. Aí eu vou ter o processo de concurso, realização de concurso. Aí aqui eu vou ter o processo de publicação do edital. E aí aqui eu vou ter o processo de inscrição no edital. Então, eu vou abrindo até chegar na atividadezinha bem pequenininha, que é digitar o edital. Tá? Então, eu posso ir abrindo esse processo em caixinhas, dentro de uma hierarquia, numa árvore, para eu entender ele de forma bem detalhada, bem operacional, até uma forma mais macro, que é uma forma mais estratégica de entender esse processo. Então, isso que a gente fez até aqui se chama identificação de processos. É eu entender minha organização e enxergar ela através de processos, no nível macro até um nível micro. Eu conhecendo meus processos, eu vou começar a trabalhar o quê? Pegar os processos críticos e fazer a modelagem do processo. O que é a modelagem do processo? É eu fazer um mapa. Eu fazer um mapa de como o meu processo funciona. Né? Então, eu tenho aqui, por exemplo, esse é usado o BPMN, que é uma notação para mapeamento de processos. Existem várias outras. Né? A gente aqui na disciplina vai usar o BPMN, que é a mais conhecida e a mais utilizada hoje, mas pode-se fazer fluxogramas, pode-se fazer questões de estudos de caso, etc., né? Outros modelos, mas o mais usado é esse BPMN. Então, a gente tem aqui os atores do processo, a gente tem o nosso processo de vender livros, por exemplo, nós temos os clientes, temos a editora, que são atores do processo. Temos os atores internos, que é a expedição, cobrança e atendimento. Tem aqui o início do meu processo, que é o pedido do cliente. Tenho aqui as minhas atividades. Então, as atividades vão ser sempre em retângulos, e elas podem ser posso dar tipo atividades automáticas, atividades de usuários frente ao computador, de um sistema, atividades manuais. E vou ter também os meus desvios no processo. Então, o processo vai chegar até um desvio e ele vai entender se ele tem que seguir para qual caminho ele vai seguir. Quando um processo tem mais de um caminho, ele vai ter um desvio, que é esse losango aqui. Certo? Vou ter atividades intermediárias, que são acontecimentos dentro do meu processo, e ele vai gerando o processo até o final, onde eu tenho o meu resultado. Tá? Então, eu tenho sempre um início, atividade. Aqui que eu falei do conceito de processo, eu tenho uma entrada, que é o meu início, tenho atividades e tenho um fim, que é a minha saída do processo. A modelagem serve, então, para eu conhecer, entender e representar o meu processo. Né? Obviamente, pessoal, o processo não é isso aqui é uma representação, é um desenho do meu processo. Conhecendo o meu processo, eu vou fazer uma análise dele. O que é essa análise do processo? É eu entender, é um diagnóstico, é eu entender quais são os problemas do processo. E aqui é muito importante a gente entender que diferença entre causa e problema. Né? Causa e efeito. O problema é o resultado indesejado. Ele vai ser uma lacuna, uma diferença entre a situação atual e a desejada. Né? Por exemplo, eu tenho um processo que eu gostaria que demorasse 3 meses. Né? Digamos assim, eu gostaria que meus projetos fossem assinados, meus convênios, em 3 meses. E hoje eu identifico que ele está levando 6 meses, o dobro do tempo desejado. Eu tenho um problema. Ou, por exemplo, eu identifiquei que um processo está gastando muito mais do que ele deveria gastar. Né? Ele custa muito mais do que deveria custar. Né? Do que eu projetei para ele custar. Então, eu tenho um problema. Eu tenho que ter uma diferença. Tá? Normalmente, a gente trabalha em cima de dimensões como tempo, qualidade. Então, a minha taxa de erros do processo está muito alta. A minha produção lá, minha taxa de defeitos está em 30%, altíssima. A nossa meta é que não passasse de 5%. Então, nós temos um problema de qualidade. Então, podemos ter
também dimensão de custo, de satisfação, então, em relação à satisfação ao processo, os clientes estão satisfeitos, não estão satisfeitos. Gargalos são os pontos que o processo está trancando. A percepção dos stakeholders, então, todos os envolvidos, as partes interessadas nesse processo, elas estão satisfeitas, qual é a percepção delas sobre o processo. O índice de retrabalho, os desperdícios que o processo gera, entre outras dimensões. E qual é então, o objetivo dessa análise do diagnóstico? É identificar as causas dos problemas. Então, primeiro eu tenho que entender bem qual é o meu problema, identificar as causas e gerar insights para o redesenho. Então, eu consigo identificar qual é o meu problema, onde é que estão as causas, o que está gerando esse problema, e ter ideias do que eu posso fazer para mudar meu processo. Tendo esse diagnóstico, a gente passa para uma próxima etapa, que é o redesenho. Então, eu identifiquei todos os problemas do processo e eu vou projetar um processo novo. Aqui eu fiz também uma modelagem de processo. Então, eu modelei um processo novo, isso que a gente chama de redesenho. Também existe uma linha da reengenharia de processos, talvez alguém de vocês tenha conhecido, já tenha ouvido falar disso, que é mudar todo o processo. Aqui o redesenho está mais na base da melhoria, tá? Mas seria a mesma coisa, a gente faz um novo processo, faz uma nova forma de fazer aquele processo, a gente faz um projeto dele. E aí nós temos esse projeto, que é como a gente quer que o processo seja para ele ter um desempenho adequado, e aí nós temos que implementar esse processo. E que tipo de ações, então, a gente faz para transformar o que a gente chama de as-is, que é o processo como é hoje, no to-be, que é o processo como a gente quer. Podemos fazer, Temos treinamentos, tutoriais, manuais, temos que gerar mudanças de estrutura, podemos gerar mudanças de estrutura, fazer alterações nos procedimentos que já existem, fazer uma automação de processo. Então, são formas de fazer as mudanças no processo. Depois que eu implementei o processo, eu vou fazer, e está rodando o processo como eu imaginei, como eu projetei, na verdade, eu tenho que monitorar esse processo. Então, eu vou estabelecer uma série de indicadores que tem que estar relacionados também àquele problema que eu identifiquei, mas uma série de indicadores que eu vou monitorar constantemente para ver se o processo está atingindo suas metas, se ele está com aquele desempenho que eu desejo que ele tenha. Caso não tenha, eu tenho que fazer o ciclo, voltar lá no início, na modelagem, entender por que ele não está com o desempenho desejado e atuar no processo novamente. E aí, fazendo isso, a gente faz um ciclo que a gente chama de melhoria contínua, talvez algum de vocês conheça, que é isso, que a gente vê os problemas no processo através de definições de metas e indicadores de desempenho e faz melhorias neles. Certo, pessoal? Então, assim, um overview, uma passada breve sobre o que é gestão de processos, Vou voltar essa tela aqui, que ela mostra o ciclo, tá? Então, como é que é a disciplina? Vocês vão entrar em cada módulo desses dentro do Moodle, vai se explicar um pouquinho o que é o módulo e vai se mostrar principalmente as ferramentas utilizadas, tá? Então, isso que eu expliquei hoje de uma forma um pouquinho mais aprofundada. E aí vocês vão ter uma ideia bem geral do que é o BPM, ferramentas, onde buscar mais informações. Tá? Esse ciclo de vida aqui é um dos mais utilizados pelas pessoas no BPM. Então, é entender os processos que existem, processos críticos, a gente vai conhecer eles, analisar, fazer um diagnóstico, projetar um processo novo, implementar esse processo novo, monitorar e ficar fazendo isso continuamente. No momento que a gente começa a fazer isso para vários processos na organização, a gente está fazendo uma gestão por processos. Certo? E só apresentando, então, o Moodle aqui, para quem não conhece, vocês estão vendo o Moodle? Então, que nem eu falei, cada parte do Moodle vai ter um material obrigatório, que são leituras ou vídeos, e no final tem uma atividade, na parte 1, que são pequenos exercícios de fixação de conceitos. Tá? E vocês vão fazer isso para as 7 partes que eu apresentei aqui. Certo, pessoal? Alguma dúvida? Tá? Assim, essa é uma disciplina bem prática, tá? Eu ponho conceitos e teorias porque são importantes para entender, mas a ideia é que vocês conheçam de forma um pouco mais prática o que é gestão de processos, que vocês possam ver como podem aplicar ela no dia a dia de vocês, ou ajudar a organização de vocês a ter uma visão para o processo. Pessoal, só vou reforçar, que todos os prazos são dia 26, que é quando finaliza a disciplina, mas que já vale como dica, não deixem para a última hora, porque são 7 questionários, e existem materiais tanto de leitura quanto de vídeo para que vocês acessem, para que vocês
tenham esse conhecimento para responder os questionários, mas não deixem para responder no último domingo, nos últimos dias, porque vocês vão precisar de tempo. Isso, muito bem lembrado. Esse recado é bem importante, tá? Não, assim, não, se fizer um pouquinho por vez, não fica pesada a disciplina. Se fizer tudo na última hora, aí fica bastante coisa. Então tá, pessoal, alguma dúvida sobre processo, disciplina? Deixar o bate-papo aqui, peraí. Deixa eu ver o bate-papo. Eu acho que agora a dúvida, acho que vai acabar acontecendo no decorrer das leituras, né, da visualização dos vídeos, aí eu acredito que possa surgir, assim, alguma questão, né. Isso. Exatamente, aí a gente está à disposição, tá? Vocês podem mandar as dúvidas de vocês a qualquer momento, né? A gente vai ver como pode responder, ajudar. Quem tiver também interesse em se aprofundar sobre algum assunto, ou quiser dizer, essa parte aqui tá, entendi o conceito, mas como é que eu aplico isso aqui no meu dia a dia? Podem também trazer essas questões. Próxima segunda a gente tem uma videoconferência, né? Que eu vou trazer um case, mas vocês podem trazer todas as dúvidas de vocês, as questões relacionadas à disciplina, relacionadas a como aplicar isso no dia a dia de vocês. Tá? Então, podem trazer tudo, a gente vai estar à disposição aí na próxima segunda. Sobre a ferramenta de modelagem, professora, é fácil, assim, é amigável? Ela é bem fácil. Eu uso o Visage, que é o que está sendo mais usado nos órgãos públicos, mas eu deixei ali no início uma lista aqui, ó, peraí. De algumas Eu outras, vi que tá? tinha ali no plano, né, de atividades, tem uma lista de... Isso, tem uma lista, tá? Esses aqui tem que instalar, então tu vai ter que baixar no teu computador, e esses aqui tu pode fazer online, não precisa baixar. Tá? Então, assim, se é um computador sem muito espaço, ou quiser fazer num tablet, alguma coisa da vida, tem que ser esse de baixo, tá? Mas, assim, o mais utilizado, disparado nos órgãos públicos é o Visage. Tá? Então, por isso que eu apresento esse, que é uma ferramenta mais comum, tá? Mas todos eles são bons. E são intuitivos, tá? O Visage, tu vai puxando as setinhas, aperta no teu elemento que tu quer, tu já aparece o que tu pode puxar, tu já puxa. Tá? Não é que nem os PowerPoint, os fluxos da vida, o Visio que a gente tinha que fazer, tudo conectar. Ele meio que vai automaticamente conectando. Certo, pessoal? Então, tá. Espero que gostem da disciplina, espero que ela ajude vocês um pouquinho a entender processos, a trazer um pouquinho esses conceitos para o dia a dia, tá? A ideia não é ninguém sair aqui expert em processos, né, virar analista de processo, mas é que possam entender, né, ver que possa, como essas ferramentas podem ajudar a rotina de vocês, melhorar o trabalho de vocês. Essa é a ideia. Então, tá. Professora, tem uma pergunta ali da Ana Paula no chat. Em qual área do governo é usado o BPM? Todas. A gestão de processos está sendo utilizado em todas as organizações públicas. Hoje, o TCU cobra muito isso. Tá? O TCU cobra não uma gestão de processos completa, mas ele cobra que os processos sejam identificados. Né? Todos os órgãos públicos que fazem relatório de gestão, então os órgãos federais, por exemplo, têm que apresentar seus processos. A CGU também trabalha muito com riscos, né? E as auditorias trabalham com riscos baseado em processos. Né? Então, digamos assim, todos os órgãos usam um pouco de processos, tá? E a gente vê isso em todas as áreas do governo, tá? Não sei se era essa a pergunta, Ana Paula, mas assim, não vou te especificar nenhum aqui se usa, aqui não. Gestão de processo, o EPM é utilizado em tudo, ele é cobrado por CGU, TCU, os comitês de governança também, hoje que são itens obrigatórios, eles também trabalham com questão de processos, né? A parte de riscos também é obrigatório, gestão, que nem falei, gestão de riscos, gestão de processos está conectado. Era essa a dúvida, Paulo? Sim, porque eu já fiz estágio em alguns órgãos públicos, eu já fiz de 94 até 96, fiz na Caixa Econômica Federal, quando eu fiz técnico de contabilidade, depois eu fiz na Defensoria Pública da União, trabalhei de secretária para embaixador do Brasil aposentado, e último eu fiz estágio na Unicamp.
A Unicamp, o setor que eu fiz estágio no financeiro do Instituto de Física, a parte do setor de finanças, né, financeiro e a compras, usa bastante gestão de processos, né? Então, por isso que eu perguntei, porque os outros órgãos federais que eu passei, eu não vi, né? Mas na parte de finanças que eu consegui ver mais a parte de gestão de processos. Isso. A área de finanças é uma que sempre trabalha um pouco disso, tá? Porque é uma área que precisa ser bem organizada, bem padronizada, né? Então, todas as áreas que precisam de um padrão de trabalho, tem uma rotina, tem que seguir, a gestão de processos ajuda muito, tá? E aí, assim, Ana Paula, o que acontece, tá? Gestão de processos como todo, BPM, não são todas que trabalham, né? Mas toda organização pública, ela utiliza, e privada também, algumas coisas de gestão de processos. Né? Ou que seja de forma mais ampla, ou que seja de forma mais pontual. Por exemplo, modelagem de processos, né? Procedimentos, aqueles POPs que são relacionados à modelagem de processo. Isso é uma coisa que se usa muito. Né? Então, tu vai ver organizações mais avançadas, que têm uma cultura para processos, e vai ver organizações menos avançadas, mas que têm algum nível de padronização, algum nível de modelagem, né? Um nível de documentação de processo. Né? Então, tem um pouco de tudo. Agora, 0 é muito difícil. Pelo menos organizações grandes, né? Em algumas organizações trabalha muito a parte de processos na área de TI, né? De tecnologia da informação. Aquelas organizações que têm desenvolvimento de sistema, por exemplo, normalmente fazem a modelagem de processo antes de desenvolver sistema. Então, é uma das áreas também que trabalha bem conectada a processos, é a área de TI. A empresa que eu trabalho é de TI. Então... De Brasília, mas eu trabalho em Campinas. Isso. Então, tem muita gente aí que deve conhecer processos. Até assim, na academia, uma disputa das disciplinas de processos, ela está relacionada a qual área, né? A engenharia de produção trabalha bastante com isso, a administração também, e a TI também trabalha bastante com isso, né? Então, está um pouco em cada. Mais alguma dúvida, pessoal? Alguma coisa que vocês queiram trazer? Experiência de vocês com essa área? Então tá, acho que é isso. Nos encontramos segunda que vem, nesse mesmo horário. Tá? Tragam dúvidas que vocês quiserem conversar, perguntar. E estamos à disposição pelos fóruns e pelos canais de tirar dúvida aí. Tá bom? Obrigada, pessoal. Boa noite, boa semana. E não deixe para a última hora, tá? Esse recado é importante. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite, boa semana. Tchau. Boa noite. Obrigada.